Olá pessoal, bom dia, bem-vindo à aula de hoje, bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos dar uma introdução à bioquímica clínica, para depois, na próxima aula, a gente vai ter, na aula de hoje, nós vamos ter uma ideia geral da bioquímica, né? E depois nós vamos falar dos principais componentes da célula que bioquimicamente fazem o metabolismo, né, do corpo. Então, eu vou apresentar os principais componentes inorgânicos e orgânicos da célula para a gente introduzir a nossa disciplina de bioquímica. E depois, nas aulas seguintes, a gente passar a ver as reações bioquímicas, né, as colorimétricas, enzimáticas. A gente vai precisar dessa aula introdutória. Então, hoje, são 29 de 8 de 2018. Professora Patrícia. Bom, eu vou começar, então, falando da célula. O que é uma célula? Lembrando, né? Relembrando que, na verdade, tudo isso vocês viram no ensino médio. Mas é uma recordação de tudo. Então, eu vou escrever aqui bioquímica, porque, na verdade, ela é uma introdução à bioquímica. A célula, ela é uma unidade envolvida por membrana. Uma unidade envolvida por membrana, essa membrana é a membrana citoplasmática, que a delimita do meio externo. Uma membrana que a define e que a delimita do meio externo. E ela é preenchida por compostos aquosos. Esses compostos aquosos, eles são compostos orgânicos e inorgânicos. Então, a água é um composto inorgânico e a célula, o interior da célula é 65% água. Além disso, tem sais minerais. Os sais minerais, eles vão formar compostos aquosos. Eles estão em torno de 1%, mas eles vão se unir às moléculas de água e vão formar compostos inorgânicos, né? Com as moléculas de água. Então, esses são os compostos inorgânicos. Nós temos compostos orgânicos. A gente tem carboidratos, que são os açúcares, em torno de 5%. A gente tem lipídios, que são as gorduras, em torno de 10%. Nós temos proteínas, que são as mais abundantes, em torno de 18%. E nós temos ainda, formando o nosso material genético, a gente tem compostos chamados de ácidos nucleicos, que são os componentes do nosso material genético, ou seja, do nosso DNA, que está lá no núcleo da célula, e do nosso RNA, que é um ácido nucleico que vai formar as proteínas, né? Nós vamos ver cada um separado. Então, carboidratos, lipídios e proteínas formam os compostos orgânicos. Tá? Então, nós vamos começar, né, pela molécula mais abundante, que é a molécula da água, 65% água. Tá? Depois a gente vai ver os sais minerais, que formam os compostos que são formados, né? E
depois a gente vai ver os compostos orgânicos, cada um em separado, e por final os ácidos nucleicos. Bom, ainda dá para usar um pedacinho aqui desse livro, porque enquanto isso vocês vão copiando aqui desse, né? Vamos começar pela molécula da água. A molécula da água, quem sabe, né? Todo mundo sabe, H2O. Então, são 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, são 2 hidrogênios ligados a 1 oxigênio. E uma molécula de água, ela faz ligações com ela mesma, né? Então, para ela, uma molécula de água, ela faz ligações com ela mesma para formar, para ela se formar, né? Então, a água, um íon de hidrogênio da água, ele vai se ligar a um oxigênio de outra molécula de água e assim sucessivamente, tá? Um hidrogênio sempre se liga a um oxigênio. Por quê? Porque o hidrogênio ele é um íon com carga positiva e o oxigênio com carga negativa. Então, isso dá uma atração eletrostática que vai unir, e essa ligação vai se chamar ligação de hidrogênio. Então, a água, ela faz ligações de hidrogênio com ela mesma. E ela vai se formando, então, dessa forma. As ligações de hidrogênio são ligações fracas, né? Mas que elas formam uma coesão, né? Que acaba dando uma estrutura coesa e estável e confere certas propriedades a ela. Então, existe uma coesão entre as moléculas de água. E isso confere à água uma tensão superficial e um calor específico. Então, uma tensão superficial e um calor específico. A tensão superficial, por exemplo, quem já foi pescar, né? Então, você vai para a represa e você olha assim em cima da água, você vê aquele tanto de mosquitinho, né? São os inimigos, né, da pesca, porque você vai lá 6 horas, você olha, os mosquitinhos estão lá, né? Alguns deles pousados e colocando seus ovos lá em cima da água, você pensa, gente, mas na água, o que esses mosquitos estão fazendo aqui em cima dessa água? Por que eles não afundam? Por que eles não afundam? Porque a água, em seu estado líquido, ela tem uma tensão superficial, por causa da coesão entre as moléculas, né? Porque essas ligações entre as moléculas, elas são coesas e formam uma coesão que dá à água a propriedade de tensão superficial em seu estado líquido. Ela também apresenta, essa coesão entre as moléculas também confere à água um calor específico. É por isso que mesmo quando o meio ambiente está mais frio, ele tá mais frio, dentro da célula, né, no organismo, as moléculas de água, elas conferem um calor específico. Então, para cada molécula que entra, ganha 1 grau a mais, né, para poder manter o calor específico, a temperatura constante de 37 graus, tá, da célula. Então, a coesão, a ligação entre as moléculas de água, a ligação de hidrogênio, né, pela atração eletrostática do hidrogênio com o oxigênio, forma-se a ligação de hidrogênio, que confere às moléculas uma coesão que vai dar
propriedade de tensão superficial e calor específico, a molécula da água. Bom, agora a gente vai falar dos íons que entram dentro da célula e que formam moléculas com essa água, né? Que formam sais minerais. Então, porque a água, ela é formada do elemento hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio, ele tem carga positiva. O oxigênio, ele tem carga negativa. E a molécula de água, (65% dentro da célula, né? Para a gente lembrar. Ó, H2O, então, assim ou assim, ela pode também se dissociar e formar H+, e OH-. Certo? E é por isso que a gente diz que a água, ela é neutra, né? Ela é uma biomolécula neutra, ela tem um pH 7. O que é pH? Potencial de hidrogênio. Então, ela tem um potencial de hidrogênio neutro. Ela pode se dissociar H2O, ela pode se dissociar H+ ou H-, né? Esse hidrogênio com carga positiva, esse aqui, carga positiva, a gente chama de cátion. O hidrogênio, ele é um cátion e o OH é um ânion. E a gente fala que por causa dessa neutralidade, a carga positiva do H+ se neutraliza com a carga negativa do OH- e confere uma neutralidade, o potencial de hidrogênio 7, que é neutro, que é um pH neutro. Então, agora a gente vai falar de pH. pH, potencial de hidrogênio. Então, a gente tem aqui uma seta. Aqui no meio da seta, a gente tem o pH 7. Neutro, né? Então, acima, a gente vai ter o pH 6, pH 5, pH 4, pH 3, pH 2, pH 1. pH acima, ou quer dizer, abaixo, né? Aqui, abaixo de 7, aqui está para cima, mas é abaixo, né? Porque os números aqui vão diminuindo. Então, antes do 7, anterior ao 7, né, a gente vai ter um pH ácido. pH ácido é o pH menor do que 7. É o pH 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quanto mais anterior ao 7, mais ácido é o pH. Por exemplo, o pH, a gente tem pH 2 dentro do nosso organismo? Temos no estômago, né? Aqui nutripsina, pepsina, elas atuam em pH ácido. Então, é o pH do estômago. E a gente vai ver essas enzimas no estômago, que elas atuam em pH ácido. Mas a maioria das enzimas, das proteínas, o nosso sangue, ele tem pH 7. O sangue, né? Assim como a saliva, assim como o leite, eles têm pH neutro, pH 7.
A urina, ela tem um pH ácido. A urina tem pH entre 5 e 6. A urina. E a vagina já tem um pH 4, né? A secreção vaginal da mulher já tem um pH 4. Já os espermatozoides produzidos pelos homens, eles vão ter um pH alcalino. Então, abaixo de 7, quer dizer, 8, 9, 10, até 14, é o pH alcalino. Até 14. Então, abaixo de 7, ou quer dizer, posterior ao 7, abaixo não, posterior ao 7, já vai ser um pH alcalino. pH maior do que 7, pH alcalino. Tá? Então, aqui a gente tem a vesícula seminal que produz os espermatozoides. Ela tem um pH 8, pH mais alcalino. Tá? E o hidróxido de sódio é uma substância que tem pH alcalino, NaOH-. E o ácido clorídrico, é o HCl, ele vai ter um pH ácido. Então, quando a gente vai controlar o pH, a gente usa hidróxido de sódio. Quando a gente quer aumentar o pH, e a gente usa ácido clorídrico A1 normal, quer dizer, bem diluído, né? Pra gente, quando a gente quer abaixar, ou seja, que o pH seja mais ácido, seja abaixo de 7, ou seja, anterior a 7, ou seja, menor do que 7, tá? A gente usa o ácido clorídrico. Quando a gente quer um pH maior do que 7, 8, 9, 10, aí a gente usa o hidróxido de sódio. Bom, e eu falei, então, que quando um íon ele tem carga positiva, ele é chamado de cátion. E quando ele tem carga negativa, ele é chamado de ânion. E a gente tem alguns elementos que são cátions e alguns elementos que são ânions. Eu vou colocar aqui o exemplo de alguns. Então, aqui estão os exemplos. Os exemplos de cátions, alguns íons e suas funções na célula. Vamos pôr aqui alguns íons e suas funções na célula. Então, a gente tem exemplos de cátion. O sódio, carga positiva. O potássio. A gente tem também o cálcio. E a gente tem o ferro. No estado aqui ferroso, né? E como exemplo de ânions, a gente tem o cloro, o flúor e a gente tem o fosfato, PO4. Né? Inclusive, o fosfato, ele forma tampão fosfato. E
Tem também o bicarbonato, né? H3O menos, OH menos, o íon bicarbonato é CO3 3 menos. Não, o carbonato, que é esse aqui, né? Ele é o carbonato, CO3 menos. Esse fosfato ele é o principal ânion. Por quê? Ele é uma biomolécula que está presente nos ácidos nucleicos, que estão presentes na membrana da célula, né? Inclusive conferindo uma carga negativa para essa membrana e também uma certa afinidade com a água. E a gente vai ver a estrutura da membrana citoplasmática. Porque agora a gente viu os componentes inorgânicos da célula, né? Que a água, 65% sais minerais, a gente viu que eles têm uma carga elétrica, né? De acordo com o potencial de hidrogênio, cátions e ânions, os elementos com carga positiva, os com carga negativa. Esses elementos, eles podem se unir às moléculas de água e formar outros compostos aquosos, tá? Então, agora a gente vai passar para os compostos orgânicos da célula, né? E a gente vai começar com os açúcares, que são os carboidratos, as biomoléculas mais simples, tá? Que estão em torno de 5% dentro da célula. Então, a gente vai ver aqui carboidratos. Os carboidratos são os açúcares. Eles são compostos pelos elementos carbono, oxigênio e hidrogênio. Então, para cada carbono que eu tiver na biomolécula de carboidrato, eu vou ter 2 hidrogênios para cada carbono. Então, eu vou falar aqui dos principais carboidratos. A gente tem carboidratos que são monossacarídeos, formados por apenas uma molécula de açúcar, né, de carboidrato. A gente tem os disacarídeos, que são 2 monossacarídeos ligados, formam um disacarídeo. E a gente tem os polissacarídeos, que são mais de 2 monossacarídeos interligados. Então, a gente tem como exemplo de monossacarídeo, a gente tem o mais importante é a glicose. A glicose, são as hexoses, né? A glicose é um exemplo de hexose. Então, exemplo de monossacarídeo. A gente tem os mais importantes, são as hexoses. Exemplo de hexose, glicose e frutose, são hexoses. Então, a gente tem que são os T6. Para cada carbono, eu tenho 2 de hidrogênio, então 6 vezes 2, 12. Então, eu vou ter C6H12 e O6. Oxigênio mesmo tanto do carbono, tá? Então, a hexose, a glicose, a fórmula da glicose e da frutose é C6H12O6. E a gente tem as pentoses, são também importantes. Porque elas são pentose, pente vem de 6, porque 6 carbonos, hexose. Pentose, ela vai ter 5 carbonos. E vai ter quantos hidrogênios? 5 vezes 2, 10. 2 hidrogênios para cada carbono. E oxigênios com as pentoses. Exemplo de pentose.
ribose e desoxirribose. São os açúcares lá do DNA da célula. Então, eles são uma pentose. Né, nesse formato aqui. Desoxirribose e ribose. Bom, hexose. A hexose, ela já vai ter o quê? 6, né? 6 carbonos. Mais ou menos assim. E as pentoses, 5 carbonos. 10 hidrogênios. Bom, disacarídeo, os disacarídeos, eles são 2 monossacarídeos interligados. Então, exemplo de disacarídeo é a sacarose. Porque a sacarose, ela é uma glicose, são dois monossacarídeos, são 2 hexoses. Uma glicose mais uma frutose. Então, ela vai ser C11, aqui, em vez de ser C24, vai ser H24, um H vai ser liberado, que vai formar uma molécula de água. Então, 2 Hs, 2 hidrogênios vão ser liberados. Então, em vez de ser H24, vai ser H22 e O4. E aí vai liberar uma molécula de água por condensação. E vai formar a sacarose, que é um disacarídeo. É isso aí. O11, né? Porque aqui seria C10. Então, porque aqui seria... Não, porque aqui liberou 1, seria O11, né? 6 mais 5. Mas aqui liberou 1, né? E ficou O10. Então, é C11, C12, H22, O11. H22, O11. Porque são 2 pentoses, né? São 2 pentoses. A glicose é C6H12O6 mais C6H12O6. Formou C12H22O10 porque liberou uma molécula de água aqui por condensação e formou a sacarose, que é um disacarídeo. Bom, os polissacarídeos, eles são mais de 2 monossacarídeos interligados. E a gente tem como principal monossacarídeo o amido, que é a principal reserva energética dos vegetais. E a gente tem nos animais o glicogênio. Então, o que é o glicogênio? São vários monossacarídeos interligados. São várias moléculas de glicose interligadas. Vários monossacarídeos interligados, que formam a reserva energética do nosso corpo, né? O glicogênio, então, é a reserva de glicose. Quando falta alimentação por muitos dias, né? E que o organismo já vai sofrendo de inanição, né? A pessoa... Aí, o que acontece? Lá no fígado, a reserva energética, que é o glicogênio, começa a quebrar glicogênio, né? A catalisar, as enzimas começam a catalisar para formar glicose, para lançar a glicose na circulação. Tá? Para poder suprir a nossa reserva energética. É o glicogênio, é um polissacarídeo formado por cadeias, por várias moléculas, vários monossacarídeos interligados. Bom, a gente viu, então, os carboidratos. Agora a gente vai ver que são compostos orgânicos. Tá? Agora a gente vai ver os lipídios.
lipídios, eles são as gorduras do corpo, né? Então, os lipídios, eles também são formados por carbono, oxigênio e hidrogênio. Só que, diferente dos carboidratos, os lipídios, eles vão ter mais de 2 hidrogênios para cada carbono, tá? Não vai ser só 2 para cada carbono, vai ser mais de 2 para cada carbono. E eles vão formar longas cadeias de hidrocarbonetos. E os lipídios, eles são moléculas insolúveis em água. Ou seja, são hidrofóbicos. Tem medo de água. Não gosta de água. Insolúveis em água. Eles vão ser solúveis. Composição solúveis. Em éter, em acetona e em cloroformo. Então, os lipídios, eles são formados nos peroxomos, né? Os peroxomos são estruturas que ficam dentro da célula. E existem lipídios simples, que são os glicerídeos e os cerídeos, nos vegetais, e os triglicerídeos nos animais. Então, os lipídios mais simples. Lipídeos mais simples são os glicerídeos e cerídeos nos vegetais. E nos animais a gente tem os triglicerídeos, que são os lipídios mais simples. Então, os triglicerídeos, então são três lipídios ligados a um álcool, que é o glicerol. E aí deu o triglicerídeo. São 3 moléculas de ácido graxo, né, com um álcool. Então, os glicerídeos são 3 ácidos graxos, que são as gorduras mesmo. 3 moléculas de ácido graxo. E um álcool, que é o glicerol. Terminado em ol, né? É um álcool. Assim, é o lipídio mais simples da célula humana, do organismo humano, são os triglicerídeos. Então, onde que a gente vai achar, né, os triglicerídeos da alimentação? Temos nos óleos, né, líquidos, que vem dos vegetais, aquele óleo de soja, de milho, de granola, de girassol, né? A gente tem nas gorduras animais, no tecido adiposo. E nos animais a gente tem a cera na superfície das folhas, dos frutos, né, que são impermeabilizantes. Então, os lipídios, eles formam substâncias, eles se adicionam a complexos, né, e eles podem formar complexos, né? Por exemplo, lipídios mais complexos, porque aqui eu falei dos lipídios mais simples. Agora, lipídeos mais complexos
O exemplo de lipídios mais complexos, nós temos o colesterol, ele é formado, o triglicérido a gente adquire ele muito da alimentação, né? Ele é um lipídio mais simples, formado por 3 cadeias de ácido graxo com uma de álcool. O colesterol, ele é formado no fígado. Pode ser adquirido da alimentação também, tá? E ele pode ser obtido também dos vegetais, como eu falei, né? Quando ele é obtido, ele se transforma em vitamina D, sob a ação, ele é obtido, o colesterol ele pode ser obtido dos vegetais, que pela ação da radiação UV se transforma em vitamina D, e é um importante elemento, componente, a vitamina D formada a partir do colesterol, que é adquirido através dos vegetais. Bom, mas o colesterol ele é formado no fígado a partir de uma enzima chamada coenzima A. Então, lá no fígado, a coenzima A, ela vai se unir a outros elementos e vai formar o colesterol. O colesterol, ele vai ser importante na produção de hormônios, dos hormônios chamados hormônios esteroides. Então, o colesterol, ele vai atuar na produção de alguns hormônios, que são hormônios do trato reprodutor humano. Né? E esses hormônios vão ser chamados hormônios esteroides, porque formados a partir do colesterol. Então, são os hormônios na mulher produzidos pelo ovário, estrogênio e progesterona, isso na mulher, e no homem a testosterona. Além disso, a vitamina D também ele vai formar, né? Que é um hormônio também, ele é uma vitamina, né? É um hormônio importante. E também a vitamina D, e ele vai formar a membrana da célula, porque a membrana celular, vou pôr aqui a membrana citoplasmática, né, que é aquela que delimita a célula do meio externo, ela é composta por fosfolipídios. Então, lembra que eu falei do ânion fosfato, que ele estava presente na membrana da célula? O fosfato, ele vai estar na parte mais externa da membrana, a molécula de fosfato, PO4-. E na membrana mais interna, a gente vai ter 2 cadeias de ácidos graxos, que são os lipídios, o colesterol, né? Ácidos graxos, colesterol, que vai formar a parte mais interna da membrana. Então, vou pôr aqui, composição da membrana. Da membrana citoplasmática, né? Composição da membrana citoplasmática. Fosfolipídios. Fosfato com a camada mais interna, que é a camada de lipídios, tá? A camada de lipídios, ela já regula a entrada
de biomoléculas dentro da célula, de elementos dentro da célula. Por quê? Como ela não tem afinidade à água, ela é insolúvel à água, ela vai, para atravessar essa membrana aqui, ela é uma barreira. Né? Então, algumas substâncias, elas não vão passar facilmente através da membrana. Os gases, O2, CO2, eles passam tranquilamente. Tem os canais iônicos, o cálcio, né? Então, tem os canais iônicos, eles passam facilmente. Outras substâncias vão precisar de proteínas transportadoras para poder atravessar essa membrana glicofosfolipídica, né? Por causa da camada de lipídios que tem colesterol, né? Que tem ácidos graxos, que compõem essa membrana citoplasmática. E outras vão precisar se ligar ao elemento fosfato, fosforilar para entrar, gastar energia, gastar ATP. O que é ATP? ATP é energia, adenina trifosfato. Então, eu vou mostrar aqui a molécula de ATP. Que uma substância, ela se une ao elemento fosfato e ela gera ATP, a energia, para poder entrar dentro da célula. Porque essa célula, ela é uma unidade delimitada por membrana, preenchida por compostos aquosos, mas ela interage com o meio externo, né? Está sempre entrando e saindo elementos, substâncias, né? Ela faz essa interação para poder fazer o metabolismo do corpo. Ela poder trabalhar para o organismo funcionar. Então, vamos ver aqui a molécula de ATP. A energia. Energia ATP. ATP é símbolo de energia. Adenina, tri de 3, P de fosfato. Adenina trifosfato. O fosfato é PO4. Então, são 3 fosfatos. Deixa eu ver aqui. Que tá aqui. São 3 fosfatos, né? 3 moléculas de fosfato. 3PO4, 3PO4 aqui, né? Que o fosfato, ele é 4, é um fósforo ligado a 4 fosfatos, né? Com uma dupla ligação aqui. Então, ele é um ânion, né? Uma molécula eletronegativa, ligado a uma pentose, que é a ribose. A ribose, ela tem um hidroxilo a mais. Ligado a uma adenina, que é uma base pirimídica. Né? E essa adenina, ou adenosina, ela é uma purina. A gente vai ver isso mais para frente. Eles são 2 anéis benzênicos, uma hexose e uma pentose. Aqui interligado. Então, essa é a adenina, uma ribose e 3 fosfatos. Adenina trifosfato. Então, quando entra uma substância maior, uma molécula maior, que entrar dentro da célula, por exemplo, a glicose, né, porque o carboidrato que a gente ingere, né, o açúcar,
os polissacarídeos na alimentação que a gente ingere, ele é quebrado, né? No citoplasma ele faz a glicólise, que é a lise ele faz a glicólise, que é a transformação, né? Até a glicose, a quebra. E quando ele se transforma em glicose ou em piruvato, né? Ele entra dentro da célula. Mas a glicose, para ela ser metabolizada, para ela ser catalisada, ela precisa entrar dentro da célula. Então, ela entra, como que ela entra? Ela ultrapassa facilmente a membrana da célula? Não, não ultrapassa. Ela precisa se unir ao fosfato. Lembra-se que ela é uma pentose, ela é uma hexose, né? A glicose. Ela é uma hexose. Então, para ela entrar aqui, ela precisa se ligar aos fosfatos que estão aqui na membrana, né, as 3 fosfatos, para ela gerar ATP, gerar energia, ou seja, gerar adenina trifosfato, para ela poder entrar dentro da célula. Tá? E esse é o transporte ativo, porque a gente tem transporte passivo, quando os elementos passam facilmente, né, como os íons, né, pelos canais iônicos, ou quando passa por proteína, através de proteínas transportadoras, se ligam a proteínas para poder passar, né, e a gente tem o transporte ativo, que é quando ele gera energia, precisa se ligar ao fosfato, gerar ATP, para entrar dentro da célula, para poder ser metabolizado, catalisado, e depois a glicose é catalisada também, entra como piruvato na mitocôndria, para poder fazer nova produção, gerar mais energia, gerar ATP. Tá? Então é assim que funciona o nosso organismo. Bom, a gente falou dos compostos inorgânicos, da água, dos sais minerais que vão se formando, né? A gente falou do potencial de hidrogênio. Aí nós começamos a falar dos compostos orgânicos, nós vimos então carboidratos, lipídios, agora a gente vai ver proteínas. Tá? Eu dei uma pausa para explicar isso aqui, né? Porque eu falei dos lipídios que compõem a membrana citoplasmática, eu falei do fosfato, porque ele é fosfolipídio, compõe a membrana citoplasmática, e acabei chegando aqui no ATP, né, que é a energia que é gerada para poder acontecer a entrada, né, de substâncias maiores dentro da célula, né, assim como todo o funcionamento da célula depende de energia, então depende de ATP. Então, essa adenosina trifosfato, ela é gerada durante a respiração celular, que se dá numa organela dentro da célula chamada mitocôndria. Bom, agora a gente vai passar para as proteínas, que são compostos orgânicos da célula. Os mais abundantes, 18% da célula, são proteínas. Então, proteínas, 18% dentro da célula. O que são proteínas? Proteínas, elas são constituídas de aminoácidos. Mais de 100 aminoácidos interligados, aminoácidos. A abreviação de aminoácidos é azinazina. Então, mais de 100 aminoácidos interligados vão formar proteínas, tá? E o que é um aminoácido? São as
moléculas, biomoléculas mais simples, tá? As primeiras a se formarem na escala evolutiva. Amino, então, é nada mais do que o elemento carbono, aminoácido, o elemento carbono ligado a um grupo amino, ligado a um ácido carboxílico. Aqui tem hidrogênio e aqui tem um radical. Nós temos na natureza 20 aminoácidos. Cada um deles vai ter um radical diferente, mas todos eles vão ter esse grupamento amino em comum, que é um carbono ligado a um grupo amino, ligado ao ácido carboxílico, o hidrogênio, e cada aminoácido vai ter um radical próprio dele, né? São 20 aminoácidos. A gente tem alguns que são produzidos no organismo, outros são adquiridos através da alimentação. Eu vou falar aqui o nome deles. Não vou escrever todos, porque são 20, né? Mas eu vou falar deles. Então, são alanina, arginina, asparagina, aspartato, cisteína, fenilalanina, glicina, glutamato, glutamina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, prolina, serina, tirosina, treonina, triptofano, valina. Então, os que são produzidos dentro do organismo são arginina, fenilalanina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptofano, valina. Os demais, serina, tirosina, prolina, glutamato, glutamina, glicina, cisteína, asparagina, aspartato, alanina, são adquiridos através da alimentação. Tem os naturais e os essenciais. Bom, agora eu vou falar da estrutura das proteínas. Então, mais de 100 aminoácidos interligados, eu vou falar da ligação. Eles são interligados como? Porque a água, lembra? A água, ela interliga, é interligada, uma molécula se liga à outra, né, através de ligações de hidrogênio. Né, a atração eletrostática da carga do hidrogênio com a carga do oxigênio, né, forma ligação de hidrogênio, que é uma ligação fraca em relação à ligação peptídica, que é a ligação entre aminoácidos, né, para formar as proteínas. Então, vou falar aqui da ligação peptídica. Que une os aminoácidos, que liga um aminoácido ao outro, né, para formar as proteínas. Então, um aminoácido, ele se liga ao outro através do grupo carboxílico de um aminoácido, vai se ligar ao grupo amino de outro aminoácido. Tá? Então, aqui, ó, o grupo carboxílico de um vai se ligar ao grupo amino de outro. E aqui, ó, vai ser formada uma molécula de água que vai ser eliminada. Né? Então, é o processo da condensação. Né? Elimina uma molécula de água e esses aqui se unem, então. Né? E essa ligação, que é uma ligação onde há liberação de água, uma ligação onde há condensação, vai se chamar ligação peptídica. Tá? E quando se formam ligações entre aminoácidos com menos de 100 aminoácidos interligados, ele é chamado de peptídeo.
Acima de 100, tá? Acima de 100. Menos de 100 aminoácidos interligados vai formar os peptídeos. As moléculas chamadas peptídeos. Ou peptídeos. Mais de 100 aminoácidos interligados são proteínas. Né? As biomoléculas mais importantes, 18%, estão dentro da célula. Elas têm estruturas que pode ser uma estrutura simples, uma estrutura secundária, uma estrutura terciária, que é a mais... a estrutura mais prevalente das proteínas, né? Onde estruturalmente elas são mais encontradas na sua forma terciária, ou seja, na sua estrutura terciária. E a gente tem também a estrutura quaternária. Então, vou falar agora da estrutura das proteínas. Elas são biomoléculas importantes porque elas apresentam várias funções, que eu vou falar das funções também. Primeiro, eu vou falar da estrutura das proteínas. Estrutura das proteínas. Então, ela tem a estrutura simples, que é a estrutura da proteína, quando ela tem apenas uma fita, né, uma fileira de aminoácidos. Então, eu vou pôr aqui o símbolo aqui de alguns aminoácidos, né? Em fita simples, a gente tem estrutura secundária, que são duas fitas de fitas simples interligadas. E a gente tem, finalmente, a estrutura terciária, vou colocar ela aqui maior, porque é a estrutura principal das proteínas. A maioria das proteínas, elas se encontram na forma terciária. É uma forma mais ou menos de estrela, assim, ó, tá? Essa é a estrutura terciária das proteínas. A maioria delas se encontram nessa forma. Tá? Uma cadeia de aminoácidos formando essa estrutura terciária. E a gente tem a estrutura quaternária, que é a estrutura que ela possui aqui 4 globinos, 4, mais ou menos assim, né? Então, estão formando 4 fitas, né? Estrutura quaternária. Um exemplo de estrutura quaternária, proteína com estrutura quaternária, é a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que está presente dentro das hemácias do nosso corpo. Ela possui 4 cadeias de globinas, então ela é uma proteína com estrutura quaternária.
E é por isso que eu vou falar das funções das proteínas. Por exemplo, a hemoglobina, ela é uma proteína que tem uma função transportadora. Por quê? Ela é constituída de uma cadeia de 4 globinos, estrutura quaternária. Dentro dela tem um grupo prostético, né, e que é o ferro. E o ferro, ele é um cátion com carga positiva, então ele tem afinidade pelo oxigênio, que é carga negativa, né, o O2. Então, o O2 e o CO2, que também tem carga negativa, eles se ligam facilmente ao ferro, e com isso, a hemoglobina ela faz os transportes de gases no corpo humano, principalmente do oxigênio, né, mas também o oxigênio, porque ela tem que levar ao CO2, que ela tem que levar esse gás que é proveniente, né, da respiração, para ele poder se renovar e ele transportar principalmente o oxigênio pelo corpo. Com isso, então, eu já entrei na função das proteínas. Bom, eu vou falar da função das proteínas e vou deixar o ácido nucleico para a gente falar na próxima aula, porque a gente já está com 1 hora de aula, né? E não vai dar para falar tudo, mas a função das proteínas eu vou falar. A gente viu a estrutura, agora a gente vai ver a função das proteínas. Bom, uma eu já falei, que é o transporte, né? Transportadora, função de transportadora, e o exemplo é a hemoglobina, que transporta principalmente o O2, né, que se liga ao ferro. Estrutura quaternária. A gente tem também outro exemplo aqui. A gente tem a transferrina. A transferrina também é uma proteína transportadora e ela vai transportar o ferro pelo organismo, tá? Então, depois que lá no fígado, né, quando ocorre a degradação da hemoglobina, que libera o ferro, a transferrina, ela vai transportar o elemento ferro pelo corpo, porque o ferro, ele é um elemento tóxico, então ele tem que ser transportado dentro de uma outra proteína, transferrina. A gente tem também função, as proteínas, elas também são armazenadoras, elas têm a função de armazenar. Então, por exemplo, um exemplo é a ferritina. A ferritina, ela armazena o ferro dentro da célula, né? Porque esse ferro, como eu estou falando, ele não pode ficar livre, solto. Então, ele tem que ser transportado, né, pela circulação por uma proteína transportadora que chama-se transferrina. E ele tem que ser armazenado dentro da célula por uma proteína chamada ferritina. As proteínas, elas têm também a função de mensageiros químicos. Hormônios são proteínas. Hormônios que são formados dentro das glândulas. Então, a gente tem insulina, que é formada no pâncreas. A gente tem hormônios corticotrópicos, né? Desculpa. Antidiurético. A gente tem FSH, LH, TSH. Né, o cortisol, que é o que vai advindo do ADH, os hormônios FSH e LH, o PSA, que é o na próstata. Todos eles são hormônios. Lembra que eu falei que o colesterol, ele forma hormônios esteróis, o trato evolutivo? Então,
Hormônios são proteínas, são mensageiros químicos, são proteínas menores. Outro exemplo de proteínas são os anticorpos. Os anticorpos, eles são produzidos pelos linfócitos B, né, pelos soldados, que são os linfócitos B, que são da resposta, eu falei isso na aula de hemato, né? São os soldados da retaguarda, e alguns deles vão produzir anticorpos, que são proteínas, que vão se ligar aos antígenos para ajudar na defesa do corpo, inclusive a produzir a memória, né, a formar clones contendo a informação desse antígeno, para deixar o indivíduo imunizado e protegido contra infecções do mesmo tipo. Então, anticorpos são proteínas. E a gente tem um exemplo, né, de vários anticorpos, né, anti-trypanosoma cruzi, anti-rubéola, né, vários vírus. Então, a gente tem os anticorpos, são proteínas. Nós temos proteínas que fazem a contração muscular, né? Então, elas são proteínas que têm a função de contração. Por exemplo, um marcador, uma proteína muito utilizada agora, é a troponina, né? Ela é utilizada como marcador do infarto agudo do miocárdio. A gente tem a CKMB, que também ela atua de 4 a 8 horas após o infarto do miocárdio. A troponina também. Então, são marcadores cardíacos. Mas ela é uma fibra, a troponina e a miosina, elas são proteínas contráteis, né, que estão nas fibras de contração. E a quitina também. Mas a troponina é um marcador cardíaco. A gente também tem proteínas da defesa, armazenamento. Importante função das proteínas. Eu vou colocar aqui em cima. Que é a função de catálise. Como que chama as proteínas que fazem a catálise, que tem a função de catálise? Enzimas. Então, as proteínas que têm a função de catálise, que atuam nas reações para acelerar o processo, né? Então, elas se ligam a um substrato. Esse substrato pode ser um carboidrato que entra através da alimentação, né? Pode ser um lipídio, né? Como o colesterol lá no fígado, que ele tem que ser degradado, né? Às vezes porque ele tem que formar, né, hormônios. Então, nessas reações, as enzimas estão atuando, tá? Na catálise, na quebra, para acelerar as reações. Então, para produzir reações, né, então as enzimas, elas são uma importante função, são proteínas, né, que têm a função de catálise nas reações. Importante. A gente viu, então, as principais funções das proteínas, né? Agora, na próxima aula, a gente vai ver os ácidos nucleicos, que são as moléculas que compõem o DNA, tá? Então, vai ser uma outra aula, porque nós vamos encerrar a aula de hoje, que a gente já está com 1 hora de aula, tá? Então, boa tarde para vocês. Obrigada pela atenção e até a aula que vem.